Vamos lá. Gente, nós estamos numa série de mensagens, falando sobre lições do deserto. Já saímos do deserto, amém, igreja? Passamos pelo deserto, entramos na terra prometida, estamos enfrentando alguns inimigos, né, junto com Josué. Vencemos Jericó. Quem venceu Jericó aí? Vencemos Jericó e corremos de Ai, né? Lembra disso? Passamos pela cidade de Ai e não foi muito bem sucedido. Bom, nós vimos semana passada que o descuido espiritual ele pode trazer alguns estragos para a nossa vida, não só para a nossa vida, mas também para a vida dos nossos familiares. Nós vimos que as consequências do pecado de Acã trouxeram sérios problemas, não só para a família de Acã, mas também para todo o povo de Israel. Nós vimos isso também. Nós fizemos uma reflexão juntos e entendemos, né, eu falei muito isso na minha célula, acredito que vocês conversaram isso também, do cuidado de a gente não levar as coisas que Deus chamou de maldição. E às vezes está levando coisas que Deus não abençoa, que Deus não aprova, e nós acabamos levando para a nossa casa, porque achamos bonitinho, porque alguém falou que presta, alguma coisa assim, e nós vamos levando para casa, ou vamos permitindo, como pais de família, né, responsáveis pela nossa casa, às vezes nós vamos permitindo que algumas coisas vão entrando para a nossa casa, e a gente não percebe. Quando a gente vai ver, nossos filhos estão desviados, ou estão frequentando os lugares que nós não queríamos que eles frequentassem, mas porque nós cochilamos. Nós, em algum momento, cochilamos, e aí o mal entrou para a nossa casa. Então, isso aconteceu com Acã. Nós refletimos sobre isso, que Acã achou que não teria nenhum mal. Acã pensou que não teria nada a ver, né, pegar uma coisinha, uma capinha, né, pegar alguns, né, botar alguns dinheirinhos no bolso, né, e levar para casa. Ele achou coisas que Deus falou: não pegue isso aí, né? Vamos dizer que Deus falou: isso é lixo, cara, o que eu tenho para vocês é muito melhor. E às vezes a gente está pegando coisas achando que vamos ter vantagens naquilo, e Deus está chamando aquilo de lixo, Deus está chamando aquilo de maldição, de anátema, como a gente viu. Então, o cuidado que nós precisamos ter. Eu contei na minha célula uma ilustração, eu não tenho certeza, mas acho que eu ouvi do Cláudio Duarte, achei muito interessante essa ilustração. Ele contou que certa vez uma cidade estava com greve dos lixeiros. Não havia lixeiros na cidade, parecia uma época que eu morava em São João, né? Não tinha lixeiro, foi terrível aquela época. E aí veio uma ordem, falou: ninguém bote o lixo para fora, todo mundo guarda o lixo dentro de casa. Então você imagina comigo uma semana de lixo, e cada um guardando o seu lixo. Bom, eu não tinha, enterrava no quintal. E um cara muito esperto, ele teve uma ideia, ele falou: vou embrulhar o lixo numa caixa de presente, botar um laço todo bonitinho, e vou colocar lá na porta, lá no meio da rua lá, e vou ficar observando. Então ele fez isso. E aí passou uma pessoa, catou a caixa lá bonitona, achando que era vantagem, saiu, olhando para um lado, foi levando. Eu sei que as caixas de lixo sumiram. E ele se deu bem, ele ficou rindo. Quem pegou meu lixo, né, se deu mal. Abriu uma caixa de presente, hein, Geise? Aí abriu um monte de porcaria lá dentro. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Essa história é engraçada, mas é bem assim que o diabo faz. Né? A gente não gosta de falar muito nessas coisas, mas é exatamente o que ele faz. Ele embala um monte de lixo, com uma cara muito bonita, perfumada, cheirosa, cabelo feito, né? Cabelo com gel. Ele embala um negócio muito legal, bonitinho, e a gente acaba pegando essas coisas e levando para a nossa casa, para a nossa vida. E quando a gente vai ver, a gente está fazendo igual Acã fez, comprometeu todo Israel, porque não ouviu o que Deus tinha falado. Deus falou: não pegue nada, e ele achou que não teria nada a ver pegar um lixo e levar para casa.
quando nós levamos lixo para a nossa casa, irmãos, nós comprometemos a saúde emocional, espiritual de todos os nossos familiares. Não só de nossa, né? Quem dera. Eu estou fazendo mal para mim. Igual um viciado. A gente trabalhei com isso, temos um trabalho, a gente sabe que com uma pessoa viciada, ela faz mal para a família toda. Então o mal não atinge só você, atinge os seus filhos, atinge as pessoas, sua mamãe, atinge todo mundo. Nós vimos também, obrigado meu filho, que por causa da atitude de Israel, por causa dessa atitude, eles foram derrotados pela cidade de Ai, que não, comparado com Jericó, era uma tribuzinha, uma aldeia talvez, poucas pessoas, e eles foram derrotados por causa do pecado de Acã. Então Deus disse para eles, né, resumindo aqui o que a gente falou, que se eles não tirassem as coisas consagradas do meio deles, essas coisas consagradas, né, que ele chama de maldição, Deus não estaria mais com eles. E a gente viu que Josué, ele rasga as suas vestes, ele joga a poeira para o alto no sinal de luto, porque era melhor morrer do que andar sem a presença de Deus. Estão comigo? Então, foi isso que nós vimos, né, semana passada. Mas no capítulo 8, né, se você tem curiosidade, tiver com a sua Bíblia aberta, de Josué, porque nós estamos estudando sistematicamente as histórias, então é legal você acompanhar. No capítulo 8, Josué vai liderar então o povo, um processo de arrependimento do povo. E o que ele faz? Ele manda todo mundo de novo buscar a santidade. E buscar a santidade de verdade, se abster de coisas imundas, era passar um tempo sem ter relação sexual com a esposa, no caso deles. E eles fizeram de novo, o Josué realmente levou o povo a um processo de arrependimento, de mudança. E Deus fala então a Josué no capítulo 8, no verso 1, não tenha medo, porque depois que eles foram derrotados por Ai, uma tribuzinha, Deus fala para eles, não tenha medo, Josué, não desanime, porque nós vimos também que o povo ficou com o coração derretido. Um povo que venceu as muralhas de Jericó, agora estava com medo. Bem parecido conosco, irmãos. Muitas vezes Deus nos livrou de um mal tão grande, e agora a gente está, às vezes, ali com a falta do dinheiro para comprar o pão, e a gente está reclamando, a gente está pensando que vai morrer. E aí Deus dá uma palavra de novo a Josué, não desanime, leve o exército com você e avance contra Ai. Eu entregarei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade, sua terra. Deus dá uma palavra, olha, eles arrancaram a maldição do meio deles, e Deus respondeu a eles, olha, não tenha medo, não desanime, porque eu vou estar com você nessa luta de novo. O detalhe é que, novamente, Josué segue todas os protocolos que Deus determinou. E eu acho isso muito interessante, irmãos, porque nós somos ruins à beça com isso, de seguir detalhes. Josué segue todos os detalhes que Deus falou, Deus estabeleceu, e ele foi seguindo os protocolos que Deus tinha dito para ele. E aí, mesmo de novo, sabendo que Deus tinha entregue, falou, a cidade está entregue nas mãos de vocês. Josué segue todos os protocolos, mesmo sabendo que a cidade é pequena, mesmo sabendo que Deus estava com ele, Josué não descansou, ele seguiu todos os protocolos que Deus determinou. Então, Israel vence, mais uma vez, e tudo está indo muito bem de novo, quando chega o capítulo 9. E no capítulo 9, é uma situação que complica não só a nação de Israel, aquela geração, mas vai comprometer o povo de Israel até 400 anos depois. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz hoje. As alianças que nós fazemos hoje podem comprometer a geração futura da sua descendência. E isso é muito grave. O texto que eu quero ler com vocês vai do verso 1, é um texto grande, mas para a gente entender eu preciso ler. O verso 1 diz assim, capítulo 9, eu acho que vai ser projetado, mas está bem difícil de ler,
mas se você puder acompanhar, vai ser bom. Souberam disso todos os reis que viviam oeste do Jordão nas montanhas. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, verso 3, os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito o que tinha feito com Jericó e com Ai. Recorreram a um ardil, que significa eles usaram de astúcia, enviaram uma delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas, remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães e do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué ao acampamento de Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, queremos que façam um acordo conosco. Em algumas versões vai dizer: queremos que façam uma aliança conosco. É a palavra que nós usamos ali na mensagem. Os israelitas disseram aos heveus: talvez vocês vivam perto de nós. Como podemos fazer um acordo com vocês? E o verso 8: somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: quem são vocês? De onde vocês vêm? Verso 9: responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito. Verso 16, tá? Vou pular para o 16. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas essa palavra se grava no seu coração. Mas não consultaram o Senhor. Eles analisaram tudo, está tudo certinho de acordo, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo, em outras versões vai dizer, então Josué fez uma aliança de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade, e ratificaram com juramento. Verso 18: 3 dias depois de fazerem aliança, os gibeonitas, os israelitas, souberam que eram vizinhos e não viviam perto deles. Desculpa. Amém até aí? A história é maior, mas não dá para eu ler toda a história aqui, senão a gente vai ficar a noite toda aqui. Sabe o que é impressionante, irmãos, nessa história? É que depois de tudo que Israel viveu, de todas as experiências boas e ruins que Israel viveu, eles foram enganados. Israel e Josué, que era um guerreiro, deram mole, moscaram, cochilaram nisso aí. Foram enganados. E aí, quais as consequências? Esse é o nosso pensamento nessa noite. Quais são as consequências dessa aliança? Quais são as consequências, irmãos, de uma aliança feita com o inimigo? Meu irmão, quanta gente se dando mal na vida. Eu até pensei que o Adilson estaria aí hoje, e a Lucimar, que eles têm eu não sei se eu estou falando certo, se não for, depois você me puxa uma orelha. Mas ele fez uma aliança uma vez com um sócio. Foi isso, uns testemunhos que você contou, mas eu não pedi a permissão, não vou contar tudo. Qual a aliança que você está fazendo, às vezes pode te levar para o buraco, meu irmão? Sim ou não, gente? Você pode se meter numa situação com alguém que vai te dar um nó. E acontece exatamente nisso aqui. O primeiro importante aqui para a gente observar são as artimanhas que o inimigo usou para enganar a Josué. O verso 4 que nós lemos diz que eles usaram de astúcia, recorreram a um ardil, usaram de astúcia, a tradução melhor aí nesse texto. Eles enganaram o Josué e os israelitas. Irmãos, nós nos enganamos muitas vezes achando que nós somos mais espertos que Satanás. Vou explicar.
Nós só somos mais espertos, o Arthur só é mais esperto que Satanás se ele estiver escondido em Cristo. Porque se ele for com a força dele, ele vai se dar mal. Porque o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir, irmãos. Ele não brinca. A gente dá uma brechinha, ele dá uma rasteira e pisa no nosso pescoço. Fala, aí, você que era forte? Irmãos, nós não podemos vacilar quando se trata do inimigo, porque nós somos carnais, o inimigo é espiritual. Então ele sabe, ele tentou Jesus com a palavra, você lembra disso? Não preciso citar isso aqui. Mas o Pedro escreveu o seguinte, falando sobre isso, sobre o inimigo. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sede sóbrios, fiquem alertas, uma outra versão vai dizer, e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Ou seja, ele fica ao redor, tentando encontrar uma brecha, como o leão que ruge procurando alguém para o quê? Devorar. Você já viu um leão devorando a sua presa? Eu até pensei em trazer um vídeo aqui, ele rasga a presa, né? Ele vai rasgando a presa. O que Pedro está querendo dizer para nós com essa expressão, tentando ser bem claro, comparando com o leão, é que o diabo, quando entra na vida de alguém, ele destroça, ele acaba com tudo, ele não tem pena. Então, amados, por isso que Pedro diz, fiquem vigilantes, vigiem. O inimigo está ao redor, bem pertinho do povo de Israel, bem pertinho, colado com eles ali, vizinhos. E ele usa de astúcia para destruir o povo. A palavra usada aí que eu falei, ardil, é uma palavra que significa fraude. Ele usou de engano, desigualdade. É quando você quer pegar uma pessoa de covardia, é isso que o inimigo faz. O inimigo te pega na covardia. Antigamente você vê aquelas lutas, né, daquelas guerras, o Joelson, de bang bang, lembra? Que o cara virava umas costas para o outro, assim. O inimigo ele deixa tu contar 2 passos, vira e te dá um tiro. Ele não espera você contar 10 passos. Ele é o que a palavra significa aqui. Ele é uma fraude. Não dá para confiar no inimigo. Não dá. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o pai de todas as mentiras. Ele usa de estratégias para destruir um filho. Irmãos, como é angustiante receber pessoas. Eu não tenho gabinete, meu gabinete é móvel, uma hora. Mas como é angustiante a gente conversar com uma mãe, a mãe fala, pastor, o que eu faço? Meu filho está bebendo, meu filho está fazendo isso, eu não reconheço meu filho. Como é angustiante, irmãos, ver que o inimigo está fazendo uma cilada, assim, um engodo. E a pessoa está caindo, mas a mãe, o pai, eles ficam aflitos, falando, meu Deus, o que eu faço? Porque sabe, não sei se vocês lembram de uma reportagem um tempo atrás, que uma mãe, ela acorrentou um filho na cama, no pé da cama. Vocês viram essa reportagem? Porque o menino estava envolvido com o tráfico. Gente, o desespero de uma mãe dessa, sabendo que o inimigo está arrastando o seu filho para a destruição, vai morrer a qualquer momento. Irmãos, nós não podemos cochilar, porque ele é o pai da mentira e vai usar de todas as estratégias para destruir os filhos de Deus. Pastor, ele entra na vida de um crente? Não, mas se você abrir a porta, ele entra. Se você der uma brechinha, você nem abrir a porta toda, se você der uma brecha, ele entra. E qual foi a primeira consequência que eu quero ver com vocês na vida do povo de Israel por causa dessa aliança? Primeira coisa que eu vi nesse texto aí, você deve ter visto também, foi a divisão. Eles começaram a ficar divididos. Um povo, você lembra quando Josué falou para o povo, vamos marchar, vamos rodar quantas vezes as muralhas? 6 vezes, na sexta nós vamos rodar 7 vezes. O povo reclamou? Não, nós não vemos o povo reclamar. Mas Josué sem falar nada.
O povo foi sem falar nada, sem reclamar. Atravessaram o Jordão, fizeram todo o procedimento. Josué acordou eles de madrugada. Não veio um pio de reclamação. Mas olha comigo aqui o verso 18. Mas eles estão indo para um outro combate. E quando eles chegam lá, diz assim o texto: mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade já haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Olha o texto, toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes. Quem é o líder? Josué e os líderes. Todos da comunidade começaram a se queixar. Por quê, irmãos? Porque eles fizeram uma aliança. Até então, irmãos, eles não tinham. Você não vai ver isso. Você não vai ver reclamação do povo na liderança de Josué. Mas começa aqui. E não para, começa aqui e não para. Se você continuar lendo, vai começar a ver que o povo começa a se dividir. Então, quando uma aliança é feita sem consultar a Deus, irmãos, começa a trazer problemas, começa a trazer divisão. Quando uma aliança não é colocada diante de Deus, quando uma aliança de casamento, por exemplo, a gente consagrou aqui, né, o casamento, né, a aliança que eles fizeram, o Alaenes e o Eugênio. Mas quando você está namorando, noivando com uma pessoa e vai estabelecer uma aliança, e aí você começa a perceber que a mãe não gosta, o pai não gosta, está dando problema, o menino não respeita, ou a menina, né? Não respeita, vou falar de menina, que alguém já falou, tem que falar da menina também, do menino também. O menino não respeita a menina, não respeita a mãe da menina. E aí o que acontece? Obrigado, filho. Está todo mundo vendo na família que vai dar ruim. E aí, essa aliança já está começando errada. Já está provocando divisão antes de acontecer. Então, isso é muito ruim, vai trazer uma desgraça para a família. Por quê? Esse cara que não gosta de falar do cara, porque já me chamou a atenção, né, irmã? Esse cara vai falar assim: eu não quero ir na sua mãe, não. Não quero passar o Natal lá, não. Meu filho, a gente sempre passou o Natal com a minha mãe e o Ano Novo com a sua. Não, eu não quero, não. Aí começam os problemas. Tudo bem que a família, depois de casa, é o casal. Mas começa a ter esse tipo de problemas. Aliança com os gibeonitas trouxeram divisão ao povo de Israel. Tem aliança, irmãos, que só desgraça a vida da família e das pessoas. Por isso, quem está solteiro, tome cuidado com a aliança que você vai estabelecer. Toma cuidado, você que quer fazer uma sociedade, conversa com o Adilson depois, que ele é consultor nesse negócio. A gente tem que aprender, né, Adilson? Tem que conversar com alguém e falar: gente, aliança feita com ímpio, pior ainda, gente boa. Pior ainda. Não tem como. Né? O jugo desigual que a palavra fala, não é isso? Não tem como. Acho que eu vou ler esse texto daqui a pouquinho. A segunda consequência da aliança feita com o inimigo foi que Israel, olha só que coisa, teve que lutar as guerras que não eram deles. Cara, Israel já estava lutando a beça com um monte de coisa, com um monte de guerra, para vencer, para avançar, e agora ele tem que lutar as guerras que não são deles. Olha que coisa. Pensou você tem que pagar a dívida, o Eugênio, que não é sua? Pô, chegou um boleto aí de quanto? Uns 3 mil reais. É de quem? É uma pessoa aí, da tua família aí, você vai ter que pagar. Você está pagando uma coisa que você não tem culpa e não fez. Josué, capítulo 10, olha só, versos 6 e 7. Os gibeonitas enviaram uma mensagem a Josué, ao acampamento de Gigal: não abandone os teus servos, venha depressa, salva-nos, porque o inimigo estava indo lutar contra Gigal. Mas eles não conseguiam, não ia conseguir vencer. Então ele chama Josué: os teus servos estão passando por dificuldade, venha depressa, salva-nos.
Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. E aí o que foi? Josué fez o quê? Josué partiu a Gigal com todo o seu exército, inclusive os seus melhores guerreiros. Teve que lutar uma luta que não era dele. Você pensou nisso já, gente? De você fazer uma aliança, você assumir um negócio que não é seu? Talvez você já tenha passado por essa situação aí, gente. É complicado. Israel agora está comprando o barulho dos gibeonitas. Uma aliança, irmão, sem direção de Deus, pode levar a gente a assumir guerras que não são nossas, problemas que não são nossos. Quem tem problema sobrando aí? Tem um monte. Você quer mais um? Você quer os meus para você? Ninguém quer problema dos outros, gente boa. Já temos problemas demais. E agora, Israel, com um monte de guerra para lutar, tem que agora cuidar dos gibeonitas, que por causa de uma aliança mal feita. Uma aliança sem direção pode fazer uma família ser dividida. Quantas famílias divididas por brechas dadas? Alianças ou amizades sem direção de Deus pode levar à morte espiritual. Irmãos, eu até brinco, com alguns pais, cuidado, porque tem muitas crianças, muitos adolescentes jovens, que parece piolho, vai pela cabeça dos outros, piolinho. E aí está confiando mais no que o amigo fala, fazendo alianças com o amigo e esquecendo dos princípios que aprenderam do papai e da mamãe em casa. Quem está comigo ainda aí? Já cochilaram, amém? O amém é só para ver se vocês estão acordados ainda. Está amém aí, Thelmo? Tá firme? Então, isso é um perigo, irmãos, para o povo de Israel, mas também para nós. Agora pensa comigo, uma outra cultura. O povo de Israel sofreu com isso. Você lembra quando eles foram para o cativeiro da Babilônia, e lá o povo se relacionou com o casamento misto, lembra disso? Que quando voltaram de lá, o Neemias com Esdras fizeram um recenseamento, separaram todo mundo, e aí surge estão comigo ainda? Samaritanos, montou lá Samaria, bota quem casou, misto, foi uma confusão. Mas sabe, irmão, isso acontece aqui, isso começa a acontecer aqui, porque Israel vai inserir um povo de uma cultura diferente dentro do meio deles. Um povo que não seguia os ensinamentos. Eu estava conversando com uma amiga agora, Patrícia, lá do Rio, que adotou um menininho, que em 13 anos, e está com dificuldade. Por quê? Porque vem de uma cultura diferente, até ajustar, leva tempo, leva amor, vai ter que amar muito, amor abnegado. É muito difícil, pessoas que vêm de culturas diferentes. E eles estão aceitaram uma cultura diferente. Os casamentos mistos começaram a acontecer. Irmãos, e essa é uma estratégia do inimigo. Tem um vídeo que a gente usa aqui no treinamento dos muçulmanos, que eles vão conquistar o mundo, povoando o mundo com muçulmano, casando com uma brasileira, faz 4 filhos, todos são muçulmanos. E eu não vou contar, que se de repente você vai fazer esse curso, você vai ver depois. Dessa aliança começa a surgir o quê? Descrenças. Com a aliança com os gibeonitas, começa a surgir descrença. Que descrença é essa? Questionamento. Mas eu tenho um Deus Dagon lá também, estou supondo. Eu conversando, casou com uma mulher hebreia, e mas tem um Deus Dagon também. Começa os questionamentos, começa a se levantar a possibilidade de não adorar mais só um Deus, o Deus de Israel. Porque os casamentos mistos. Paulo, olha o que Paulo diz aqui, foi esse texto que eu falei que ia ler, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 e 15. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Está ali? Não se põe em julgo desigual, pois o que tem em comum entre a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre crentes e descrentes? Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos,
que diz que os casamentos feitos com jugo desigual, né, um crente e um não crente, seja mulher ou seja o marido crente ou a mulher, diz que muitos que casaram, 75% até hoje não se converteram. Que dizem, não, o marido vai se converter, ou a minha esposa vai se converter, e eu creio nisso e tal. 75% não se converteram. Outra estatística que eles descobriram nesses dados é que acontece o esfriamento espiritual de um dos cônjuges. Ele começa a se esfriar, ou a solidão espiritual de um. Então esse jugo desigual pode criar muita dificuldade lá para frente. Agora não, está tudo bem, tá? Mas lá para frente pode criar muitas dificuldades. A aliança com esse povo vizinho levou Israel a servir outros deuses. Não foi algo que aconteceu rapidamente, mas foi acontecendo. Josué colheu frutos amargos dessa aliança. Eu quero fazer um apelo a você nessa noite. Talvez você não tenha noção da aliança que Deus fez com você, com a sua casa, com a sua vida. Talvez você não tenha a noção do comprometimento de Deus, de ir até a cruz e morrer lá por você. Aquele sangue que desceu na cruz foi para estabelecer uma nova aliança. Jesus, celebrando a ceia, ele disse o quê? Esse aqui é o pacto, o sangue da nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Uma aliança eterna, que não tem fim, irmãos. Talvez a gente vai perdendo, vivendo nessa vida, esquece do tamanho, do comprometimento de Deus em relação a essa aliança. Ele está totalmente comprometido e não quebra a aliança dele. Nós que deixamos essa aliança para trás. Eu quero chamar sua atenção para isso. Josué colheu frutos amargos dessa aliança. Um dos textos mais conhecidos que a gente usa de família. A gente só lê esse texto, mas não sabe o que aconteceu lá no contexto. Josué 24, verso 15. Cadê o Daniel para já dar aqui intenção que vai acabar para ninguém ficar dormindo. Olha aqui que diz esse texto aqui. Se porém lhe agrada servir o Senhor. Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, o povo aqui, lá no capítulo 24, nós estamos vendo qual capítulo? Nós vimos o 9, onde aconteceu o problema. O problema acontece no capítulo 9. Entra um povo de uma nova cultura. O capítulo 24 já é uma história lá na frente. Já são as consequências lá da frente. Agora, olha a palavra que Josué tem que usar com um povo que só servia a Deus. Estão comigo, gente? Tem que ter uma linha aqui, né, para a gente fazer um quadro. A linha a história aqui, cara, vai acontecendo e a gente só vê os detalhes entendendo o que acontece no capítulo 9. E ele diz, se não lhe agrada servir a Deus, como assim, gente? Não era um povo que servia a Deus? Não era um povo que não abria mão de Deus? Se não lhe agrada, olha o que Josué está falando, se não agrada vocês servir mais a Deus, escolham hoje a quem irão servir. Entrou muita confusão no meio, cultura, outros deuses, e ele fala, se os deuses dos seus antepassados serviram, além do Eufrates, os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, e ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou, não, eu vou continuar na aliança que foi estabelecida pelo Senhor. Eu não vou abrir mão. Eu e minha família, diz o texto, eu e minha família serviremos ao Senhor. Se vocês, né, que se contaminaram aí com as influências, vocês vão seguir a vida de vocês, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. 400 anos que eu falei aqui dessa aliança firmada, o rei Saul matou um gibeonita. E sabe quem pagou a conta? Davi. 400 anos, essa aliança estabelecida. E quando eu
quando Saul quebra essa aliança, tem uma consequência. 2 Samuel, capítulo 22, verso 1 e 2. Durante o reinado de Davi, houve uma fome durante 3 anos. Durante 3 anos veio uma fome no reinado de Davi. Davi consultou o Senhor: Senhor, o que nós fizemos? Qual foi o problema? Que aliança nós quebramos? Aí Deus veio falar com ele. A fome veio por causa de Saul e sua família sanguinária, que por terem matado os gibeonitas. Olha aí, 400 anos depois, vocês quebraram uma aliança que foi feita lá. Mano, foi uma aliança que nós não queríamos fazer essa aliança, mas não interessa, vocês fizeram essa aliança. Vocês deram o nome de vocês, vocês juraram pelo nome do Senhor, e vocês quebraram agora. Vocês quebraram essa aliança. Olha o preço, irmãos, de uma aliança mal feita. Uma aliança que foi feita por você na cruz, ela não vai quebrar. E ela te dá todas as condições de você, em nome de Jesus, estabelecer alianças firmadas, orientadas pelo Senhor. Eu não sei qual tipo de aliança você já fez, se arrependeu, ou que você, em nome de Jesus, quer fazer nessa noite, ou quer fazer para o futuro. Você está pensando em fazer. Eu quero te chamar agora, querido, a um comprometimento com o Senhor. O texto que nós lemos lá na frente, diz que eles não consultaram o Senhor. O texto diz: os israelitas examinaram todas as provisões deles. Tá tudo certo. Fizemos checklist, está aqui, tudo certinho. Está tudo certo. Nós compramos, nós vimos, o sócio tem o dinheiro. Está tudo certinho, checklist pronto. Mas não consultou o Senhor. Não consultou o Senhor, querido, pode criar problemas seríssimos para nós. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Uma aliança, como a gente acabou de orar aqui pelo Eugênia Laenes, ela não tem fim. Essa aliança nossa aqui, ela simboliza exatamente o que Deus fez por nós. A aliança que Deus fez por você, ela não tem fim. Não tem fim. Agora a pergunta que eu faço para você que está aqui nessa noite: você tem quebrado a aliança que Deus fez com você? Você tem dado de ombro para aquilo que Deus fez por você, meu irmão? Eu quero lembrar você, dá tempo ainda. Dá tempo de você se levantar dessa cadeira, botar a mão no seu peito e dizer assim: não, eu quero nessa noite reestabelecer a minha aliança com o Senhor. Eu não vou abrir mão. O inimigo pode estar entrando de forma estratégica na tua vida, mas hoje você está abrindo o olho para isso. É hora de você se levantar e dizer: não. A aliança que Deus fez por mim ou comigo, ela é muito maior do que todas as estratégias de Satanás. E é mesmo. O sangue de Jesus, ele te purifica de todos os pecados. E se nessa noite você quer entregar a sua vida a Ele, querido, fique em pé no seu lugar, enquanto todos estão orando. Eu quero orar por você. Eu quero pedir, interceder com você. Fique em pé no seu lugar. Você que quer restabelecer sua aliança com Jesus. Deus, eu tenho dado brecha. Enquanto todos estão orando, aliás, todos nós daqui a pouquinho vamos ficar em pé também. Fique em pé no seu lugar. Eu vou orar. Nós vamos clamar. Reforce essa aliança, renove essa aliança com o Senhor hoje, porque Ele te chama para isso. Talvez você tenha dado brecha aí para os gibeonitas entrarem, e até foram legais com você, mas, querido, você sabe que isso não é de Deus na tua vida. Você sabe que isso está te afastando de Deus na tua vida. Fique em pé aí, nós vamos orar. Fique em pé, nós vamos orar e clamar pela sua família, porque a sua família pertence ao Senhor. Josué diz: eu e minha casa
vamos continuar firmados na aliança do Senhor. Vocês podem ir para outras alianças aí, mas eu não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você, meu irmão, você precisa dessa oração também, fique em pé. Não é vergonha não, eu estou aqui. Eu quero uma proteção, eu quero uma blindagem, eu quero que o Senhor estenda a mão sobre a minha casa também, que guarde, que me abençoe, que abençoe minha casa, que nos livre de todo mal, que os seus anjos estejam acampados sobre nossa casa, sobre nossa vida. É isso. Fique em pé, nós vamos orar no final. Nós vamos colocar nossa família, nós vamos orar pelos nossos filhos. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Estenda sua mão para o alto, você que ficou em pé. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se na nossa caminhada, Deus, por algum motivo quebramos ou deixamos essa aliança estabelecida pelo Senhor por nós com as nossas mãos estamos dizendo: Senhor, nós nos arrependemos, Deus. Confiamos em Ti, Deus, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Não tem puxadinho, não tem como outra estratégia. Nós confiamos em Ti, Senhor. Queremos, Deus, e declaramos com os nossos lábios, como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos a essa aliança, serviremos a esse comprometimento, serviremos ao teu sacrifício na cruz, porque isso sim é uma aliança que vale a pena. Deus, visita a tua igreja nessa hora, traz restauração aos corações feridos por quebra de aliança, Deus. Esposos, esposas que foram feridos, Senhor, por quebra de aliança, por fazerem aliança com o inimigo. Nós quebramos toda aliança feita com o inimigo agora, em nome de Jesus. Nós quebramos todo o contrato feito com Satanás agora, em nome de Jesus. Nós cancelamos toda palavra maldita, Deus, lá atrás, ou consagrada lá atrás. Nós quebramos isso. Nós somos agora consagrados a Ti, Deus. Essa aliança que o Senhor fez na cruz foi por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Nós não queremos confiar, Deus, em alianças feitas por homem, mas queremos confiar e consultar, Deus, a Tua palavra, Deus, quando fizermos qualquer tipo de aliança. Deus, visita-nos, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós. Você pode dizer isso? Que a bênção se derrame até 1000 gerações na família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Declara isso. Que a bênção se derrame
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É contigo, é contigo e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Diga isso, igreja. Amém quer dizer sim, Senhor. É o que nós cantamos, é o que nós cremos. Amém. 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 Diga isso mais uma vez, amém. 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 É isso que nós declaramos, Senhor. Amém, amém, amém. Sim, Senhor, que seja desse jeito sobre nossa casa, sobre nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, dos nossos netos, bisnetos, tataranetos que não vamos ver talvez, mas que a nossa aliança feita com o Senhor seja para todas as outras gerações que virão depois de nós, Senhor. Que a tua bênção acompanhe eles, nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Que os filhos dos nossos filhos, Deus, sejam pastores, missionários, homens e mulheres de Deus, que vão pagar o preço de pregar a tua palavra. Ah, Deus, nós declaramos no que foi liberado da tua palavra para nós, que a tua bênção esteja sobre nós. Em nome de Jesus, declare mais uma vez suas vozes. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção até 1000 gerações, e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém, querido? Estenda a sua mão mais uma vez. Senhor, te pedimos que essa bênção esteja sobre a nossa casa mesmo. Proteja teu povo, livre-nos de todo mal, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.